Olá, meus queridos, tudo bem? Então chegamos para mais uma semana de atividades online. Chegamos então para o vídeo de número 7 para os alunos do 9º ano, tá certo? Vamos ver então as aplicações das fatorações que nós vimos nas duas aulas anteriores. Vem comigo. Então, nas aplicações dos casos de fatoração, nós vamos utilizar os conhecimentos adquiridos nos dois vídeos anteriores, os vídeos 5 e 6. Tá certo? Ou seja, lá nós vimos a fatoração, 4 casos de fatoração, como esse daqui, né? Nós temos x² menos 9, isso daqui é uma diferença de 2 quadrados, basta lembrar que 9 é a mesma coisa que 3². E como é que resolve isso? Resolve colocando nesse produto aí, x mais 3 multiplicado por x menos 3. Então, isso daí é a fatoração. A partir de agora, para a gente fazer a aplicação nada mais é que descobrir quanto é que vale a letra, quanto é que vale a incógnita, o x. Então vai aparecer coisas desse tipo aqui, ó. x² menos 9 é igual a 0. Qual é o valor de x? O fato do x estar elevado ao quadrado, isso torna a equação do segundo grau. O grau da equação é o maior expoente que tiver na incógnita, ou seja, na letra, nesse caso no x. Como ele está ao quadrado, elevado a 2, né, no caso, então é segundo grau. Uma observação importante é que a quantidade de soluções que uma equação tem depende do grau da equação. Como essa equação é do segundo grau, então ela vai ter duas raízes, ou seja, duas soluções. Não necessariamente as soluções são diferentes. Pode ser que sejam duas soluções iguais, mas ela vai ter duas soluções, tá ok? Então como é que a gente vai resolver isso? Então, para resolver isso, a gente vai lembrar de um detalhezinho que às vezes passa despercebido. É isso daqui, ó. Se eu tenho que um número A ou um número B é 0, então quando eu multiplicar esses dois números, A vezes B, vai dar 0. Basta que um deles seja 0 para o resultado da multiplicação ser 0. Ou também, se eu tenho uma multiplicação lá, eu não sei quais são os números, A e B, mas eu tenho que A vezes B é igual a 0. Então, com certeza, um dos dois, ou o A ou o B, vai ser 0. Porque se eu multiplico os dois e o resultado dá 0, só pode isso acontecer se pelo menos um dos dois for 0. Tá bom? Então, com isso, a gente vai conseguir resolver esse probleminha aqui. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer. Então, a gente pega aquela primeira equação que eu coloquei lá em cima e iguala ela a 0. A gente não tem que x² menos 9 é a mesma coisa que x mais 3 vezes x menos 3. Eu não igualei isso a 0, então quer dizer que isso tudo aqui é igual a 0. Tá bom? Beleza? Então, como eu já sei que isso daqui é igual, eu vou descansar um pouco essa primeira parte, deixa ela para lá e vou trabalhar só com essa multiplicação. X mais 3 vezes x menos 3, isso dá 0. Pô, gente, o que eu acabei de falar? Quando eu tenho uma coisa vezes outra e o resultado dá 0, quer dizer que um desses dois aí vai ser 0. Ou seja, eu tenho duas possibilidades agora. Então eu vou criar duas possibilidades para mim. Quais são as possibilidades? Ou o x mais 3 é igual a 0, ou o x menos 3 é igual a 0. Beleza? Então, dessa primeira, ó, x mais 3 é igual a 0, qual é o número que eu coloco mais 3 e o resultado dá 0? Com certeza, só pode ser o menos 3. Por quê? Menos 3 mais 3 é 0. Então, primeira possibilidade, x é igual a menos 3. A outra análise agora. X menos 3 é igual a 0. Qual é o número que eu tiro 3 e vai dar 0? Então, é claro que essa segunda igualdade aqui, o x é igual a 3 positivo. 3 menos 3, 0. Então, nós temos aqui as nossas duas soluções. Ou o x é 3, ou o x é menos 3. E aí, se você voltar lá no começo, você vai ver que as duas dão certo. As duas zeram aquela equação. Por exemplo, x² menos 9 igual a 0.
Se eu colocar menos 3 no lugar de x, menos 3 ao quadrado, vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Vai dar mais 3 vezes 3, 9. Então vai ficar mais 9 menos 9, igual a 0. E se eu colocar o 3 positivo lá? Vai ficar 3, como ele é positivo, não preciso fazer jogo de sinal. Então fica 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Então as duas dão certo. Por isso que nós dizemos que ela tem duas soluções. Porque esses dois números dão certo naquela igualdade para ela poder dar 0. Beleza? Vamos ver mais alguns casos. Temos agora aqui, ó, 2x ao quadrado mais 2x igual a 0. Então esse é o nosso primeiro caso de fatoração. Lá no vídeo 5 a gente fez coisas desse tipo. O que é que a gente faz aqui? A gente vai colocar em evidência. O que tiver de colocar em evidência, a gente vai colocar em evidência. O que é que a gente tem em evidência aí? O 2 e o x, né? Então a gente vai colocar o 2x em evidência e vai copiar o que sobra. Ou seja, como no primeiro termo lá tem x ao quadrado, sobrou um x, né? Então fica x dentro do parênteses. E no segundo termo tinha 2x, eu tirei tudo, sobra aquele 1, certo? Então fica 2x que multiplica x mais 1. Isso tudo é igual a 0. Agora observe que a gente tem um produto, 2x e o x mais 1, né? Estão multiplicando e está dando 0. Se eles estão multiplicando e a multiplicação deles dá 0, quer dizer que ou um ou o outro é 0. Então me dá duas possibilidades. Ou o 2x é igual a 0, ou o x mais 1 é igual a 0. Para a primeira possibilidade, eu tenho que 2 vezes quanto é 0? 2 vezes 0, é claro. Então x só pode ser 0. E na segunda, eu tenho que x mais 1 é igual a 0. Se x mais 1 é igual a 0, x, qual é o número que eu somo 1 e dá 0? É claro que só pode ser o menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, essa é a segunda solução. Então, nós temos duas soluções aí para essa equação novamente. Beleza? Vamos para outro exemplo para a gente ir pegando mais o jeito. X ao quadrado menos 81. É similar àquela que eu passei no slide anterior, né? Então, isso daqui é uma diferença de 2 quadrados. Isso daqui vai dar x mais 9, que multiplica x menos 9. Todo mundo sabe de onde veio o 9, né? Raiz quadrada de 81 é 9. Então, agora eu tenho um produto que o resultado está dando 0. Ou seja, x mais 9 vezes x menos 9 está dando 0. Porque eu tenho duas possibilidades. Ou x mais 9 é igual a 0, ou x menos 9 é igual a 0. São minhas duas possibilidades. E aí, na primeira, eu tenho que x mais 9 é igual a 0. Qual é o número que mais 9 vai dar 0? Eu tenho certeza que vocês já pegaram o jeito. É claro que é o menos 9, né? Menos 9 mais 9, 0. Zerou aquilo ali. Então, é uma solução. E para o segundo aqui, a gente tem x menos 9 é igual a 0. Qual é o número que menos 9 dá 0? É claro que é o próprio 9. É a minha outra solução. Beleza, galera? Então, vocês já estão pegando o jeito, né? Vamos para o terceiro caso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo como exemplo para vocês. Nós temos agora x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Quem lembra o que é isso aí? Isso daí é um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Então, o resultado disso aí, lembra que quando eu multiplico duas vezes o primeiro vezes o segundo, tem que dar o termo que estava lá no meio. Então, 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Então, deu o termo que estava lá no meio. Então, quer dizer que realmente isso é um trinômio quadrado perfeito. Um detalhe é que nem sempre isso vai ocorrer. Então, nós estamos utilizando a fatoração só para quando isso ocorre. Quando isso não ocorrer, vai ser assunto para as próximas aulas que virão. Beleza? Por enquanto, a gente só está com o quadrado perfeito. Tá ok? Então, se eu tenho aí um quadrado perfeito, x mais 3 elevado ao quadrado é igual a 0. E agora, o que é que eu faço? Então, agora, basta a gente analisar, não precisa se desesperar.
O que é x mais 3 elevado ao quadrado? O que é um número elevado ao quadrado? Tenho certeza que você já pensou nesse exato momento que o número elevado ao quadrado é ele vezes ele próprio. Então é ele vezes ele próprio igual a zero. Oxente, professor, e agora? Agora não se desespere. Vamos fazer o mesmo passo a passo que a gente fazia antes. Então temos duas possibilidades. Ou x mais 3 é igual a zero, ou x mais 3 é igual a zero. Então você já percebeu agora, né, que as duas respostas, as duas soluções de um quadrado perfeito são iguais. Beleza? Então as duas possibilidades para um quadrado perfeito sempre são iguais. Então ele vai dar a mesma coisa aqui. Qual é o número que mais 3 é igual a zero? É claro que o x só pode ser menos 3. Então essa é a resposta. Tenho duas respostas? Tenho sim. Só que nesse caso elas são iguais. Sempre eu terei duas respostas. Só que nesse caso elas são iguais. Beleza? E qual a diferença delas serem iguais e serem diferentes? Calma, isso é assunto para as próximas aulas. Beleza? Um passo de cada vez, a gente chega lá. Então por hoje, eu acho que está bem fácil esse assunto. Quem conseguiu entender direitinho os vídeos 5 e 6, né, os casos de fatoração, eu acho que aqui está muito simples. Vai levar tranquilo. Beleza? Então a gente vai agora para uma atividadezinha, somente duas questões para complementar o conteúdo e a gente finalizar essa parte de fatoração, tá bom? A aplicação está aqui. A gente vai encontrar em cada uma o valor da letra, tá bom? Ah, uma coisa que eu não disse, mas talvez tenha ficado subentendido, mas para aquele que não pegou direito o jeito, se eu tenho a multiplicação de dois números que o resultado dá zero, um dos dois é zero. Se eu tenho a multiplicação de três números que o resultado é zero, um dos três é zero. Então não importa quantos números eu estiver multiplicando. Se o resultado é zero, quer dizer que pelo menos um daqueles lá é zero. Tá ok? Então, beleza, galera? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês consigam resolver o problema. Eu espero as soluções de vocês. Até mais. Um forte abraço. Tchau, tchau.